Olá, você que tem acompanhado o nosso canal, seja bem-vindo. E se você está chegando agora, espero que desfrute das explicações que temos procurado fornecer. Como sempre, reservamos nossos vídeos para trabalhar textos que muitas vezes sejam de difícil compreensão para um aluno que está entrando agora na universidade, ou mesmo para alguns professores que não tiveram contato com estas leituras à época da graduação. Portanto, a finalidade é acompanhar a redação dos textos, a construção dos textos, tentando torná-los mais claro possível. É o que continuaremos a fazer hoje, prosseguindo a nossa discussão da ideologia alemã. Vamos trabalhar nesta sessão o texto da ideologia alemã, publicado pela Boitempo Editorial, das páginas 67 a 70. Lembremos, como observamos em vezes anteriores, que se tratam de excertos, não são textos profundamente trabalhados, mas tão somente que apresentam uma leitura bastante geral que Marx e Engels procuravam desenvolver para estabelecer aquilo que posteriormente seria compreendido como sendo a concepção materialista da história. Esta passagem, ou estes excertos, que estão da página 67 a 70, nem sempre são de uma compreensão extremamente clara. Portanto, vamos procurar esclarecê-las o máximo possível, lembrando sempre que as explicações, elas não suprimem a necessidade, por parte de cada um, de ler o próprio texto. Bom, vejamos como Marx e Engels iniciam a discussão na página 67. Dirão eles: a diferença entre indivíduo pessoal e indivíduo acidental não é uma distinção conceitual, mas um fato histórico. O que eles procuram indicar com isso? Eles procuram indicar que a diferença entre indivíduo pessoal, ou seja, o indivíduo em sua singularidade, ou, se quisermos ainda, a subjetividade do indivíduo concretamente existente, e indivíduo acidental, portanto, aquele indivíduo existindo dentro de uma determinada estrutura social, portanto, em sua atividade social, não é uma distinção conceitual, ou seja, não é o produto da ideia, não é o produto da consciência, da imaginação, mas sim um fato histórico. Portanto, à medida em que a história se desenvolve, ela vai criando também uma espécie de distanciamento entre o indivíduo enquanto ser particular e o indivíduo inserido nas relações sociais de produção. É lógico que este indivíduo será mais ou menos a expressão destas relações sociais de produção, o que não quer dizer que ele seja exatamente idêntico a estas relações sociais de produção. Pensemos, por exemplo, que no interior da sociedade capitalista, estamos atualmente subordinados à lógica da mercadoria. Isto não quer dizer que todos os indivíduos tenham, no plano da consciência, enraizados os valores liberais, e muito menos que todos os indivíduos, em razão das contradições que emergem da sociedade capitalista, sejam necessariamente socialistas ou comunistas. Existe uma margem para a existência da individualidade, só que essa individualidade, ela não está solta no espaço. Pelo contrário, ela está se constituindo no interior de relações sociais de produção bastante específicas. Portanto, voltemos a esta passagem, já inserindo os comentários que temos introduzido. A diferença entre indivíduo pessoal, ou seja, o indivíduo em sua singularidade, ou, se quisermos ainda, a subjetividade do indivíduo concretamente existente, e o indivíduo acidental, ou seja, aquele existindo
dentro de uma determinada estrutura social, portanto, em sua atividade social, não é uma distinção conceitual, ou seja, não é o produto da ideia, da imaginação, mas um fato histórico, ou seja, está enraizada nas condições materiais de existência. Esta distinção, observarão Marx e Engels, tem uma distinção em épocas distintas. Esta distinção tem um sentido distinto em épocas distintas, isto é, assume configurações diferenciadas nos vários modos de produção. Trata-se, é bom observar, de uma distinção que cada época faz por si mesma. Quer dizer, cada época, cada modo de produção e cada momento específico dentro de um mesmo modo de produção produz a partir dos diferentes elementos que encontra. Não é, portanto, uma distinção, diferenciação que brota segundo o conceito, que brota segundo a ideia ou a consciência pura, mas sim decorre necessariamente, ou, como afirmam Marx e Engels, são forçadas por colisões materiais da vida, isto é, pelas condições materiais, condições concretas da existência social. Entre a época anterior e a época posterior, estabelece-se para Marx e Engels um vínculo, que é o processo civilizatório no seu movimento. Entre a época anterior e a posterior, estabelece-se um vínculo, o qual configura o processo civilizatório. Ainda que a época posterior não necessariamente venha a entender a época anterior e sua configuração como expressão das relações concretas que os indivíduos sociais na época anterior estabeleceram, isto não quer dizer que na época anterior aquelas decisões, aquela forma de se organizar e mesmo as reações que os indivíduos estabeleceram ao mundo circundante não estivessem parametradas pela materialidade. Portanto, não eram decisões ocasionais aleatórias. As conquistas estabelecidas no período anterior são transmitidas para gerações posteriores, o que não quer dizer também que as gerações posteriores tenham plena compreensão do passado. Hoje, por exemplo, se perguntarmos à maioria dos indivíduos se eles sabem o que é o desenvolvimento histórico, seguramente não saberão responder, muito embora se utilizem de várias conquistas estabelecidas em processos históricos anteriores. Independente de terem consciência ou não de que são a síntese de um longo processo histórico, isto não elimina o fato de que, entre a geração anterior e a geração posterior, ou, mais precisamente, entre os modos de produção anteriores e o modo de produção atual, existe todo um encadeamento, uma unidade. O modo de produção atual, portanto, o modo de produção capitalista, é, no fundo, a síntese de toda a processualidade histórica anterior. Daí a afirmação de Marx e Engels, segundo a qual o que, em oposição à época anterior, parece acidental, ou seja, ocasional, aleatório, para a época posterior, o mesmo também à posterior, é, no fundo, uma forma de intercâmbio que correspondia a um determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, a maneira de organizar-se no passado pode parecer a nós, no presente, uma maneira extremamente arcaica. No entanto, não podemos desconsiderar que aquela maneira como a vida social se manifestava em períodos anteriores, em modos de produção anteriores, por exemplo, expressavam nada mais, nada menos do que as possibilidades históricas existentes naquele momento. Desse modo,
Marx e Engels reafirmam, mais uma vez, que o desenvolvimento sócio-histórico não se processa ao acaso, e sim, ele é dado por circunstâncias e configurações objetivas, às quais os seres sociais de determinada época precisam responder e cujas respostas são legadas, em geral, para gerações posteriores. Esta questão vai percorrer o pensamento de Marx em vários momentos. Quando recorremos às suas cartas, por exemplo, dos anos 40, vamos encontrar Marx em vários momentos colocando que, entre as várias gerações, estabelece-se um vínculo, ou se estabelece um vínculo, que é o processo civilizatório. Portanto, há que reconhecer que a relação das forças produtivas com a forma de intercâmbio é a relação da forma de intercâmbio com a atividade ou atuação dos indivíduos, afirmam Marx e Engels. Traduzindo um pouco esta passagem, ou seja, a passagem de que a relação das forças produtivas com a forma de intercâmbio é a relação da forma de intercâmbio com a atividade ou atuação dos indivíduos. Ou, por outras palavras, como se estabelecem as relações sociais, as relações dos seres sociais concretas. Portanto, essa passagem indica como se estabelecem as relações dos seres sociais concretos com as condições objetivas e, ao mesmo tempo, as relações que se estabelecem destes seres com as demais subjetividades para darem conta das condições objetivas de existência. Por outras palavras, o ser social, ele não se relaciona apenas com as condições objetivas que encontra diante de si, não se relaciona apenas com aquilo que geralmente chamamos por natureza. Para dar conta das necessidades cotidianas da vida, eles estabelecem também outras relações sociais com outros seres. Daí que se estabelece entre eles uma relação de sociabilidade cada vez mais profunda. Sociabilidade no sentido de que, cada vez mais, o trabalho coletivo se torna uma necessidade para dar conta da existência social. Daí, esta afirmação de Marx e Engels de que a relação das forças produtivas com a forma de intercâmbio é a relação da forma de intercâmbio com a atividade ou atuação dos indivíduos. Isso obriga, assim, a reconhecer que a forma fundamental dessa atividade é material, e dela dependem todas as outras formas de atividade, todas as outras formas do homem se manifestar no mundo. Tanto as formas, as suas expressões espirituais, quanto políticas, como também religiosas ou jurídicas, como dirá Marx, por exemplo, no texto da introdução à crítica da economia política, no prefácio à crítica da economia política. Portanto, isto obriga a reconhecer que a forma fundamental desta atividade, ou seja, como os homens atuam no mundo, é determinada pelas condições materiais que ele encontra em determinado momento. E destas condições materiais dependem também as formas de intervenção, ou como dizem Marx e Engels, todas as outras formas de atividade, tanto materiais como não materiais. Observemos que aqui Marx e Engels já estão colocando uma discussão que vai reaparecer posteriormente quando remetem à existência de uma infraestrutura e de uma supraestrutura. Lembremos, por exemplo, Marx, no prefácio à crítica da economia política, quando ele afirma que minhas conclusões levaram a perceber que, a partir de uma determinada base material, se ergue todo um terreno jurídico, ideológico, político, o Estado e relações sociais e representações que os homens estabelecem sobre o mundo. Lembrando sempre que a infraestrutura e a supraestrutura formam uma unidade, formam uma totalidade. E entre elas não há também nenhuma relação mecânica. Portanto, a partir da infraestrutura
isto é, da base material, que é a base econômica da sociedade, ergue-se toda a superestrutura. Portanto, as manifestações espirituais ligadas a determinadas formas de sociabilidade. Marx e Engels prosseguem, observando que as diversas configurações assumidas pela vida material, portanto, os diversos modos de produção nos quais se expressam as relações sociais, dependem cada vez mais das necessidades já desenvolvidas. Ou seja, na medida em que as necessidades, os problemas vão aparecendo, estes seres precisam responder a estas necessidades e encontrar caminhos para responder a estas necessidades, para equacionar estas necessidades. Lembremos que Marx coloca também nos textos de maturidade que a humanidade não se propõe a resolver problemas que ainda não estão amadurecidos ou que não tenham se colocado para ela. No entanto, na vida material, na vida cotidiana, os problemas se colocam cotidianamente e de uma maneira a exigir que, para continuarem sobrevivendo, os seres sociais precisam encontrar uma resposta adequada. Daí, eles afirmarem que as diversas configurações assumidas pela vida material, portanto, os diversos modos de produção, dependem cada vez mais das necessidades já desenvolvidas. Se ainda não houver um desenvolvimento também intelectual capaz de pensar aquele problema e responder àquele problema pode continuar existindo durante séculos e séculos. E tanto a produção como a satisfação dessas necessidades são um processo histórico que não se encontra no caso de uma ovelha ou de um cão. Aqui ele está estabelecendo a diferença que há entre o mundo dos outros seres vivos e o mundo humano, porque no caso do mundo humano, as respostas são mediadas pela consciência. E tanto a produção como a satisfação dessas necessidades são um processo histórico que não se encontra no caso de uma ovelha ou de um cão. Embora ovelhas e cães, em sua forma atual, também sejam produtos de um processo histórico. E eles estão colocando isso de produtos históricos no sentido de que os seres sociais aprendem não apenas a como domesticar os animais, mas também como integrar estes animais domesticados às suas próprias condições de existência, seja como alimentação, seja como transporte. Podem utilizar as ovelhas, reproduzir as ovelhas, para fornecer aquilo que é necessário para a subsistência de um determinado coletivo. Mas podem usar os cães, amarrando-os a um trenó, de tal modo que sirvam como um meio de transporte. As condições sob as quais os indivíduos intercambiam uns com os outros, ou seja, estabelecem relações sociais uns com os outros, enquanto não surge a contradição, ou seja, enquanto as relações sociais de produção existentes não se constituem em entrave para o desenvolvimento de outras formas de sociabilidade possíveis, são condições inerentes à sua individualidade. Isto é, encontram-se ligadas às potencialidades humanas atingidas em determinado momento. Elas não são algo externo a eles, portanto, algo que brota do domínio da consciência ou então que brota do domínio da força, de forças mágicas externas aos próprios homens. E não algo externo a eles, condições sobre as quais esses indivíduos determinados, portanto concretos, que existem sobre determinadas relações, que são as relações sociais específicas, podem produzir sua vida material e tudo o que com ela se relaciona. São, portanto, as condições de sua autoatividade, ou seja, as condições de sua manifestação pessoal, e produzidas por essa autoatividade, ou seja, produzidas pelo grau de potencialidades humanas sociais existentes em determinado momento. Portanto, desenvolvimento histórico
coloca necessidades que exigem respostas. Só que estas respostas só podem ser obtidas no momento em que os seres sociais atingirem um determinado grau de conhecimento daquela realidade, capaz de fornecer a eles mediações que conduzam a responder adequadamente àquele problema. A condição determinada sob a qual eles, portanto, os homens concretos, produzem, corresponde, assim, enquanto não surge a contradição, isto é, os limites atingidos por uma determinada forma de sociabilidade, à sua real condicionalidade, à sua existência unilateral, limitada. Unilateralidade, portanto, limitação, que se mostra apenas com o surgimento da contradição e que, portanto, existe somente para os pósteros, ou seja, as gerações subsequentes. O que eles procuram indicar aqui? Eles procuram indicar que os seres sociais não respondem aos problemas quando querem. Respondem aos problemas quando atingem uma determinada maturidade social para responder àqueles problemas. Mas pode acontecer que as respostas aos problemas colocados não estejam ainda objetivamente amadurecidas para permitir aquele salto qualitativo. Por exemplo, seria impossível instaurar a sociedade comunista na Idade Média, ainda que na Idade Média pudesse existir embriões do pensamento socialista ou comunista, assim como havia embrião de pensamento socialista e comunista na Antiguidade Clássica. Mas as condições materiais para viabilizar a existência de um modo de produção comunista só se dão com o desenvolvimento do capitalismo e com a grande indústria. Voltemos, pois, a esta passagem, uma vez que ela é extremamente rica e densa. A condição determinada sob a qual eles, os homens concretos, produzem, corresponde, assim, enquanto não surge a contradição, à sua real condicionalidade, à sua existência unilateral. Unilateralidade que se mostra apenas com o surgimento da contradição e que, portanto, existe somente para os pósteros, ou seja, somente quando um determinado modo de produção atinge um determinado limite para continuar se reproduzindo, é que os seres sociais daquela época percebem como que as contradições necessárias não podem ser resolvidas dentro daquele modo de produção, mas sim somente dentro de outras formas de sociabilidade. Isto, no entanto, é compreendido pós-festum. Daí Marx apontar, juntamente com Engels, que existe somente para os pósteros, ou seja, geralmente compreendemos o que significavam os limites do tempo passado posteriormente, e não na época em que estes limites efetivamente estão ocorrendo. Isso significa que o conhecimento dos limites então existentes são, em geral, apreendidos pelo pensamento apenas posteriormente. Não tem como equacionar ou ter a plena compreensão dos limites da Idade Média dentro da própria Idade Média, ainda que embriões de pensamento sobre estes limites possam ter possam ter sido colocados no interior da própria Idade Média. Mas é somente com o desenvolvimento do capitalismo que se evidencia, por exemplo, como que a Idade Média jamais poderia produzir as condições para a construção da emancipação social, portanto, a construção de uma sociedade sem classes. Assim, essa condição aparece como um entrave para gerações posteriores e mesmo para as gerações do tempo no qual estas contradições estão se manifestando. Assim, essa condição aparece como um entrave acidental, ocasional, e a consciência de que ela é um entrave é também furtivamente introduzida na época anterior. Ou seja, os homens de determinada época a percebem, mas não necessariamente a compreendem, portanto, são incapazes de fornecer uma resposta adequada para aquelas contradições e os limites daquelas formas de sociabilidade. Continuemos aqui resgatando as passagens de Marx e Engels. Dirão eles, essas diferentes condições
que apareceram primeiro como condições da autoatividade, ou seja, como manifestação dos indivíduos, e mais tarde como entraves a ela, formam, ao longo de todo o desenvolvimento histórico, uma sequência concatenada de formas de intercâmbio, cujo encadeamento consiste em que, no lugar da forma anterior de intercâmbio, que se tornou um entrave, portanto uma limitação, é colocada uma nova forma, um novo modo de produção, que corresponde às forças produtivas mais desenvolvidas, e, com isso, ao avançado modo de autoatividade, ou seja, a uma forma mais desenvolvida do ser social expressar-se no mundo, de autoatividade dos indivíduos, uma forma que, por sua vez, torna-se novamente um entrave e é, então, substituída por outra. Por outras palavras, da mesma maneira em que a Idade Média ela chegou ao seu limite e necessariamente teve de ceder lugar à constituição do modo de produção capitalista, o capitalismo também contém contradições que criam todas as possibilidades para ser, vamos dizer assim, derrubado, superado e abrir espaço para a constituição do modo de produção comunista. Ou seja, para Marx e Engels, a história ela não é estática. A história ela é marcada por processualidades, sendo que estas processualidades caminham dentro de contradições que podem demorar séculos até que amadureçam plenamente. Dado que essas condições, em cada fase, correspondem ao desenvolvimento simultâneo das forças produtivas, sua história é, ao mesmo tempo, dizem Marx e Engels, a história das forças produtivas em desenvolvimento e que foram recebidas por cada nova geração e, desse modo, é a história do desenvolvimento das forças dos próprios indivíduos. Portanto, aqui, mais uma vez, eles estão mostrando como que a contemporaneidade é a síntese de processualidades anteriores, de tal modo que se constitui no reino do social o processo civilizatório. Esse desenvolvimento, prosseguirão eles, não está subordinado a um plano geral de indivíduos livremente associados. Ou seja, não há uma teleologia da história, uma rota pré-definida de como a história irá se desenvolver e se comportar. História esta que é a história dos homens, dos seres sociais concretos e seu desenvolvimento subjetivo e objetivo, fornecendo respostas concretas, respostas estas que podem muitas vezes contemplar parte do problema, mas que não contemplarão a totalidade do problema. Lembremos que raramente acontece no interior da história uma resposta onde o problema seja totalmente resolvido, de tal modo que as respostas fornecidas sempre alimentarão a novos problemas, como observa, por exemplo, em vários momentos, Georg Lukács. Esse desenvolvimento se dá inicialmente em diferentes localidades, observam Marx e Engels, em diferentes localidades, tribos, nações, ramos do trabalho, etc., que se desenvolvem de início independentemente uns dos outros e somente pouco a pouco entram em contato uns com os outros. Portanto, vários agrupamentos humanos se desenvolvem uns distantes dos outros, mas na medida em que esses agrupamentos se desenvolvem, eles também vão produzindo situações que impulsionam ao contato entre estes diversos agrupamentos, as diversas tribos, de tal modo que vai se estabelecendo, vai se estreitando cada vez mais entre eles o intercâmbio entre as conquistas produzidas por cada agrupamento, de tal modo a ser transmitido para as gerações posteriores. Portanto, com isso eles querem dizer o seguinte também, que não há um desenvolvimento homogêneo dos vários agrupamentos, o que vai produzir uma certa homogeneidade
portanto, um certo comportamento civilizatório mais ou menos comum, é o fato de que estes vários agrupamentos passam progressivamente a estabelecer contato entre si. E uma das formas de contato que estes agrupamentos estabelecerão é a troca dos produtos excedentes do seu trabalho, que posteriormente serão convertidos em outras formas de sociabilidade em mercadorias. Portanto, este desenvolvimento se dá inicialmente em diferentes localidades, tribos, nações, ramos de trabalho, etc., que se desenvolvem de início independentemente uns dos outros, e somente pouco a pouco entram em contato uns com os outros. E prosseguem Marx e Engels. Esse desenvolvimento ocorre muito lentamente. As diferentes fases e os diversos interesses jamais são plenamente ultrapassados, mas apenas subordinados ao interesse vencedor e arrastam-se ao lado deste durante séculos. Segue-se daí que mesmo no interior de uma nação, os indivíduos têm também desenvolvimentos diferentes, abstraindo-se de suas condições de riqueza, e que o interesse anterior, cuja forma de intercâmbio peculiar já foi suplantada por outra forma, correspondente a um interesse ulterior, portanto posterior, mantém-se ainda por longo tempo de posse de um poder tradicional na sociedade aparente e autônoma em relação aos indivíduos. Portanto, o desenvolvimento sócio-histórico não significa que as formas arcaicas morram definitivamente. Por exemplo, o desenvolvimento sócio-histórico, por mais que se aponte para as contradições do capitalismo, não indica que se enfraqueça, por exemplo, o ideário liberal ou que ele assuma novas configurações, como é o caso do ideário neoliberal. Estas formas sociais, elas só podem ser superadas historicamente dentro de processos históricos específicos e não pela vontade do indivíduo isolado ou também por um desejo da consciência de indivíduos coletivos. É a força material que derruba, por exemplo, a força material, como observa Marx na introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel. Isso também, e prosseguem eles, mantém-se ainda por longo tempo de posse de um poder tradicional na sociedade aparente e autônoma em relação aos indivíduos, Estado, direito, um poder que, em última instância, só se pode quebrar por uma revolução, ou seja, só se supera definitivamente os resquícios de modos de produção anteriores, ou mesmo só se supera efetivamente um determinado modo de produção através de uma transformação radical das suas estruturas. O modo de produção ele não se transforma pela lei, ele se transforma pela ação efetiva, pela ação material efetiva dos seres sociais que forçam a constituição, dentro das condições históricas possíveis, de uma nova forma de sociabilidade. Isso também explica por que, em relação a determinados pontos, a consciência pode, às vezes, parecer mais avançada do que as relações empíricas contemporâneas a ela, de modo que, nas lutas de uma época posterior, possa se apoiar nos teóricos anteriores como autoridades. Ou seja, Marx e Engels estão apontando o seguinte: pode ser que as condições não estejam amadurecidas, mas o grau de consciência, sim. Ou pode ser que as condições estejam amadurecidas, mas o grau de consciência não. Com isso, eles estão se referindo fundamentalmente ao caso da Alemanha, onde a filosofia alemã atingiu um patamar de consciência do movimento da história que não correspondia ao estágio de desenvolvimento das relações sociais de produção existentes na Alemanha. O pensamento alemão, ele fornecia a base para outras formas de expressão intelectual em países como a França e Inglaterra, muitas vezes, mas ele não estava à altura, a Revolução Burguesa ainda não estava à altura na Alemanha, de tal modo também que conquistas civilizatórias estabelecidas na Inglaterra e na França chegavam ideologicamente de uma forma rebaixada na Alemanha, como analisam, por exemplo, Marx e Engels nas várias outras passagens da ideologia
alemã ou nos vários outros momentos do livro A Ideologia Alemã. Marx e Engels mostram também que muitas vezes pode ocorrer, ou em determinadas situações pode ocorrer, que certas formas de sociabilidade se constituam vencendo etapas. É o que acontece, por exemplo, com os terrenos coloniais. Dirão eles. Ao contrário, isso também explica por que, em relação a determinados pontos, a consciência pode, às vezes, parecer mais avançada do que as relações empíricas contemporâneas a ela. Ao contrário, em países que partem desde o início de um período histórico já avançado, que era o caso, por exemplo, das colônias na América do Norte, esse desenvolvimento ocorre muito rapidamente. Tais países não têm quaisquer outros pressupostos naturais, além dos indivíduos que lá se instalaram, movidos pelas formas de intercâmbio dos velhos países que já não correspondiam às suas necessidades. Eles começam, portanto, com os indivíduos mais avançados dos velhos países e, por isso, com a forma de intercâmbio mais desenvolvida correspondente a estes indivíduos, antes mesmo que esta forma de intercâmbio tenha podido impor-se nos países velhos. Ou seja, é possível ter saltos históricos no interior da história. A história não é uma linearidade. A colonização norte-americana, ela não teve que percorrer todas as etapas anteriores do processo de desenvolvimento sócio-histórico, mas como os colonizadores já vinham de uma cultura já enraizada, eles já tinham um patamar mais avançado para constituírem uma forma de sociabilidade própria e mesmo desenvolverem também formas de pensamento próprias. Situação semelhante, prosseguem eles, concluindo estas passagens dos excertos que vão das páginas 67 a 70. Situação semelhante ocorre em caso de conquista, quando ao país conquistado é transplantada já pronta a forma de intercâmbio desenvolvida no outro solo. Enquanto em sua pátria essa forma ainda estava repleta de interesses e relações de épocas anteriores, aqui ela pode e deve implantar-se totalmente e sem obstáculo, nem que seja para assegurar um poder estável aos conquistadores, que é a questão que permeia, por exemplo, o desenvolvimento, a colonização dos Estados Unidos ou da América do Norte. Eles concluem esses excertos com uma referência à questão da guerra. Lembremos que Marx e Engels realizarão em vários momentos uma discussão a respeito do papel da violência na história. Aqui eles apresentam apenas brevemente o problema, afirmando o seguinte: a própria guerra é uma forma de intercâmbio regular, explorada tanto mais assiduamente, quanto mais o crescimento da população dentro do rude modo de produção tradicional, ou único possível para um determinado povo, gera a necessidade de novos meios de produção. No entanto, eles não desenvolvem estas afirmações no final destes excertos. Com isto, concluímos aqui a exposição e discussão destas passagens que se estendem da página 67 até a página 70 da Ideologia Alemã, tal como está na edição publicada pela Boitempo Editorial. Temos utilizado esta edição em razão de que ela tem sido bastante difundida e de uso coletivo bastante amplo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas. Sejam sempre bem-vindos para ver os nossos vídeos e, caso gostem, os socializem de tal modo a socializarmos cada vez mais o pensamento, o debate e a reflexão desses importantes temas que ainda estão ou são uma exigência de apropriação para o tempo presente. Até uma próxima.